Então, pessoal, qual que é o nosso foco aqui? Não é o executivo, é a pessoa que vai consumir esses dados de maneira que ele vai explorar as informações de acordo que ao que lhe convém. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho os cards com as principais informações, eu tenho aqui um gráfico de donut, tá, que é aqui esse furadinho, eu tenho uma disposição ali de uma linha temporal, então, a gente tem uma série de recursos aqui que são interessantes para a gente estar passando as informações, tá? Então, eu vou criar aqui mesmo, não é o que vocês têm, eu vou criar aqui mesmo. E aí, como que eu faço isso daqui? Vamos começar pela capa, que eu acho uma coisa legal de se falar. Essa capa eu fiz no Canva, tá? Eu vou depois subir lá no GitHub, específico lá no GitHub, que ele acho que é Start, alguma coisa Start. Então, ele já vai ter essa capinha para vocês. E aí, aqui, como que a gente faz esse botãozinho? Tá? O botão eu acho uma coisa sensacional, porque a gente consegue permitir para o usuário que ele navegue e explore o relatório da melhor maneira que ele acha interessante. A gente vem aqui em inserir botões e eu vou colocar um botão em branco, tá? Percebe que ele abriu aqui, certo? Um retângulozinho. Eu vou abrir para toda essa área, porque eu não quero que o meu usuário, quando ele venha clicar, se por acaso ele clique na pontinha mais externa ali do meu botão, ele não consiga realizar a ação. E aqui, eu tenho algumas abas, tá? Então, para quem nunca teve contato com o Power BI, é o seguinte, a gente tem essa aba de formato, vou até sair dela aqui, com relação à imagem, ou aos visuais que a gente está criando, ao botão, tá? Aqui são os filtros, caso a gente queira fazer justamente alguma seleção a partir de uma filtragem. E aqui é o que a gente tem os nossos visuais, tá? E dentro aqui de visualizações é que a gente vai criando os nossos visuais, perfeito? E aqui os campos, todos os dados que a gente tem que foram importados. Uma coisa que é importante de se falar, isso aqui é uma sample do Power BI. Depois eu passo para vocês no final, existe uma página do Power BI específica para diversas samples que ele disponibiliza que vocês podem estar explorando. Tá? Essa daqui foi uma das que eu peguei, eu apaguei tudo e fiz ali do zero a partir de algumas coisas que achei que seriam interessantes. Então, voltando para o botão, aqui eu consigo modificar a forma, rotação, estilo. Ok, então aqui, para esse botão, qual vai ser a minha ação? Tá, eu venho aqui no tipo, se eu vou voltar, se eu vou para o indicador, já vou falar com vocês o que é um indicador. Se eu vou mais a fundo em determinado assunto, se eu vou navegar pela página. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar pela página, porque eu quero começar a explorar esse meu relatório. E qual vai ser o meu destino? Página 1, ok? Só que aí, na hora que eu clicar em página 1, é uma página que não tem nada. Essa eu vou criar junto com vocês, tá bom? Importante, algumas coisas eu vou copiar e colar, porque a gente já vai ter feito esse trabalho. Por exemplo, existem alguns botões aqui, então eu não vou ficar repetindo o que eu já falei, eu vou fazer só o que é diferente. E o legal é que vocês, com o projeto finalizado, vocês conseguem explorar tudo que está aqui e entender o que foi modificado, tá bom? Então, ok. Já defini qual é a ação, eu vou navegar aqui dentro, destino, página 1, e aí eu posso definir, eu posso modificar, tá vendo que ele está pequenininho ali? Se bem que o título ele fica lá em cima. Então, vamos vir aqui, voltar para o botão, formação, estilo. Estilo, porque o título ele vai ficar lá em cima. Texto vai ficar dentro do botão exatamente. Então, se eu vier aqui, explorar, agora sim, relatório. Ok? Está pequenininho, eu venho aqui, modifico a cor, coloco branco, aumento o tamanho dele, para que eu acho interessante. Ele está centralizado, justamente isso que eu quero. Ok? Pessoal, pode ser a velocidade de internet de vocês, vocês podem estar baixando a resolução do YouTube, mas de qualquer forma vai ficar gravado, vocês podem ver depois. E aí, tá tudo certo, terminei. Não, preciso tirar essa borda, que já vem por padrão, tá bom? Então, Carlos, essa questão eu tinha separado ali, acabei esquecendo de falar. Power BI, como é da Microsoft, a gente só tem com o Windows. Eu sou amante, eu amo Linux, mas eu não consigo trabalhar com Power BI no Linux. Então, vocês só vão conseguir utilizar o Power BI no Windows. Quem é de computação, vocês podem criar máquina virtual, ou no Mac ou no Linux e rodar esse carinha, tá? Vamos lá. Aí eu preciso, já que eu quero tirar a borda, eu preciso vir aqui em estilo, tá? Eu tenho o texto, mas eu também tenho outras opções. Tem o ícone, preencher e a borda. Na hora que eu tiro a borda, ele parece que faz parte do meu background, da minha imagem, tá? Ok?
Muito bem. E aí, aqui no Power BI Desktop especificamente, eu preciso apertar Ctrl e clicar em cima do botão. E ele vai para a próxima página, tá? Antes ele estava configurado para vir para esta aqui, ok? E a gente vem, então, vamos criar a partir desse carinha, tá bom? Vamos lá. Como que eu coloco esse fundo? Tá vendo aqui? Esse fundo eu também criei no Canva, tá, pessoal? É a versão desktop, tá? É a versão Power BI Desktop, sim. Como que eu ponho esse fundo aqui? Eu preciso, sem estar com nenhum visual criado, vir nessa parte aqui dentro de visualizações, em formatar, tela de fundo. E aí sim, eu escolho a imagem, tá? Download Hands-on Pro, que eu já tinha separado aqui, e aqui estão todas as imagens que eu vou utilizar, ok? Vou usar esse carinha aqui. Por algum motivo ele não deixou. Ah, sim, peraí. Nomes parecidos. Papel de parede, em papel de parede. Eu venho aqui, agora sim, tá? Ele tá aqui. Eu posso vir aqui e ajustar. Eu prefiro, ou preencher, eu prefiro colocar em ajuste, ok? Se eu quiser colocar uma transparência, também põe. Então, aqui vocês se sintam livres, na verdade, para realizar essa parte aí mais de design, né? Ok. Então, muito bem. Qual que é o meu intuito aqui? Qual que é o meu objetivo? Eu preciso, isso aqui trata-se de um report para uma empresa fictícia que vende skates. Só que esses skates, né, como é da própria sample da Microsoft, cada um tem o nome do quê? Dos produtos Microsoft. Então, Forms, Power BI, Power Apps. Então, tem uma série aqui. Então, vocês vão ver se essas nomenclaturas aqui não estranhem, tá bom? Parece um tijolão. Enfim, não estranhe porque isso acontece, ok? Então, esse é o intuito. Então, eu preciso passar como é que foram as minhas vendas, ok? Tanto o período de tempo, qual foi o meu montante, quais foram os principais produtos. Então, com isso, eu consigo fornecer uma visão bastante interessante sobre a saúde da empresa e o que eu posso melhorar, o que eu posso atacar, ok? Por exemplo, esse top 3 produtos, eu consigo entender qual que são os produtos que o meu público-alvo mais se interessa. E a partir daí eu posso oferecer campanhas para maximizar isso, ou então melhorar o desempenho dos produtos que não estão sendo muito visados aí. Perfeito? Então, deixa eu só tirar isso aqui. Vamos criar, então, esse cartãozinho aqui, que é bem mais simples, que é o total de montante. Tá? Importante dizer, sempre que a gente tem aqui ao lado, na parte de campos, tá, essas tabelinhas, quer dizer que são os dados que já foram... Espero que vocês não estejam ouvindo esse barulho todo, mas são os campos que a gente importou para o Power BI. Existem alguns modos. Se eu tivesse consumido o banco de dados, eu teria a opção de fazer a query e aí sim consumir os dados. Eles aqui, eles estão... deixa eu ver aqui transformar dados. Eu importei esses dados, na verdade, eu não, né? Porque é uma sample. Mas esses dados foram importados e disponibilizados para que as pessoas pudessem utilizar. Então, tá tudo aqui, ok? Utilizando a Power Query. Eu não vou mexer aqui porque trata-se de uma sample. Então, vocês vão perceber que existem questões de permissão, tá? Que eu não tenho acesso ali. Mas funciona normalmente, sem problemas, ok? Deixa eu só maximizar aqui. Esses campos de qual categoria? Então, dependendo do tipo de visual que você está criando, você vai puxar aqui de uma determinada tabela que tem um contexto específico. Por exemplo, calendar é uma tabela que está muito relacionado à questão de modelagem dimensional, onde existe uma tabela de dimensão específica para calendário, tá? Onde nós temos ali todas as datas do ano. Então, eu tenho esse calendário. Mas Sales, eu tenho as informações de data, ID, produto, status, storage. Então, eu tenho aqui, diversas informações sobre Sales. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo nosso querido cartão, que é o mais simples de se criar. Se eu vier aqui, eu tenho diversos tipos de visuais diferentes. E aqui é o meu cartão. Esse aqui mostra apenas uma informação, mas a gente também tem cartão com linhas múltiplas, tá? E aí vai variar de acordo com enfim, o design que você está querendo proporcionar aí para o seu relatório, perfeito? Então, aqui, gente, estão os campos que estão relacionados a este visual, no caso, o cartão. Eu quero, por exemplo, mostrar o total, o montante. Isso aqui eu modifiquei. Estava amount sales, uma coisa assim. Eu posso vir aqui e modificar esse nome tranquilamente. Duplo clique e modifico para ficar algo mais, como se diz? Legível, tá? É importante dizer isso. Quando vocês forem criar os seus visuais, que... Caiu de novo, pessoal?
Acho que, bom, qualquer coisa, Não, Renan me pode avisa. pode continuar, Ju, tá Tá normal. bom, Ju, esquece os comentários um pouco, para de ler tá ali, bom, que senão você que a tá bom. galera ali vamos que vamos, tá. Deixa comigo aqui, eu tô com você aqui, ó, tamo junto aqui, viu. Tô acostumada com mentoria, eu acabo esquecendo, tá bom. Não, esquenta a cabeça não, tá bom? Tamo junto, Tá tamo bom, vamos lá. E aí aqui eu consigo modificar nessa paletinha aqui que formataram o visual. Existe também adicionar uma análise visual, que aí vai variar de acordo com o visual que você está utilizando. Vocês percebam que cartão não tem. Então, eu vou em formatar e eu posso vir aqui em valor do balão, eu posso aumentar ou diminuir esse valor, modificar a cor e por aí vai, tá? O que que eu fiz aqui para não ficar só simplinho desse jeito? Eu vim em inserir aqui em cima, peguei uma forma de um retângulo com uma borda arredondada, acabei removendo sem querer, deixa eu adicionar de novo, e eu venho aqui e redimensiono ele, tá? Vou fazer esse, depois eu copio o outro para mostrar. E aí eu quero mudar esse estilo, ele não condiz ali com a paleta de cores do meu visual, do meu relatório, não é a proposta que eu quero. Ok, então eu venho aqui e escolho um azul. Deixa eu fazer um copia e cola, que isso é legal até para vocês. Quando vocês ficarem na dúvida de qual é a tonalidade que vocês estão utilizando, seleciona o elemento, vem aqui, valor do valão, espera aí, aqui, acho que agora vai. Ok, efeitos, tela de fundo, propriedades. Sabe o que aconteceu? Eu agrupei. Deixa eu desagrupar esse cara. Daqui. Ok, agora sim, eu tô com aquele elemento que é o retângulo selecionado. Eu vou vir em estilo, e aqui quando eu vier na cor, em mais cores, eu consigo pegar o código hexadecimal exatamente dessa cor, tá? E eu volto lá e modifico. Só para a gente manter a mesma tonalidade. Eu não acho, eu não gosto muito desse tom chumbado, eu gosto de colocar uma transparência nos meus cartões, eu gosto de tirar a borda, que eu acho que dá um tom mais elegante, enfim. Aí aqui é tudo decisão de, de design, né? Uma sombra para dar mais ênfase à questão. E ok, eu posso ainda vir na forma e diminuir um pouco esses arredondados. Vou botar ali em 10, pronto. Mas eu preciso que esse carinha aqui fique mais para frente, né? Então eu venho aqui em formato, avançar. Muito similar ao PowerPoint, até também um pouco ao Excel. Então eu venho aqui em ajustar, eu quero colocar eles bem alinhados. Já já eu vou criar um visual mais elaborado com vocês, isso aqui é só para mesmo um primeiro contato, tá? Ok. Clico no botão, segura aqui, eu gosto muito de usar tecla de atalho, então eu vou com Shift para selecionar os dois visuais, botão direito, agrupar. Pronto, já tenho meu primeiro cartão feito aqui, tá? E a mesma ideia vale para returns, ok? E aí aqui eu poderia vir um Ctrl C, Ctrl V, e ao invés de eu ter total montante, se não me engano, returns rate, time analytics, vem aqui, returns, total de vendas. Primeiro eu tenho que tirar esse carinha daqui, e vem em return. Pronto. O que seria isso? Quantidade de vendas, quantidade de devoluções, em termos monetários, ok? Já já vejo o que vocês estão falando. Vamos só criar mais alguma coisa. Ok, então a gente já começou a dar forma ao nosso relatório, tá? Isso aqui, como que eu posso colocar uma imagem? Eu vou criar mais alguns com vocês, e eu acho uma coisa super interessante, é esse menu que recolhe. Porque a gente consegue criar aqui, definir os filtros, segmentadores, utilizar aqui algo bastante interessante para que a pessoa possa explorar bem os dados, né, fazer um processo exploratório, e a gente não consome espaço do relatório, ok? Então, muito bem. Agora, o próximo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse aqui. Vamos fazer este. Vou só copiar esse carinha aqui do fundo, para não ficar tendo retrabalho. Então, aqui a gente tem o mesmo processo, tá, pessoal? Daqui, que foi feito aqui. A diferença tá ali na cor que eu quis dar mais atenção para esse visual, porque eu consigo demonstrar ali como que foi a variação ao longo do tempo. E por que que eu estou utilizando um gráfico de linha?
O gráfico de linha geralmente é utilizado justamente para isso, aspectos temporais. Se a gente quiser trazer magnitude para a variação dos nossos dados ao longo do tempo, a gente pode estar utilizando um gráfico diário. Mas vou ficar fiel ao que, que eu fiz ali e vou manter, então, esse gráfico aqui de linha, tá? Voltando aqui. Quais foram os aspectos que eu coloquei aqui dentro? Bom, então eu varei de acordo com a data. Deixa eu só puxar isso para cá. Selecionar ele aqui, ok. Então, eu coloquei a data e aqui sales. E defini ali um título de vendas por período. Importante é sempre deixar com que seus títulos sejam autoexplicativos. Não adianta colocar acrônimos, abreviações, porque pensa na pessoa do outro lado, ela precisa entender o que ela está vendo, certo? Então, vamos lá. Aqui, então, olha só, tenho aqui embaixo, dentro de visualizações, eixo X, Y e o eixo secundário, se você quiser colocar alguma outra informação. Então, poderia botar, por exemplo, vendas e returns, tá? Sales e returns, né? Vendas e devoluções. Mas vamos lá. O eixo X é o eixo do calendar, onde eu coloco o date. Percebam que, olha só, eu posso arrastar, ok? Ou eu posso simplesmente clicar, que ele já identifica a melhor posição para inserir aquela informação. Caso você não concorde, você pode modificar tranquilamente, ok? Muito bem. Qual seria ali o eixo X? Eu vou vir aqui em Sales, eu quero pegar o meu montante. E agora sim eu consigo ver como está a variação ao longo do tempo. Ah, Juliana, mas não está igualzinho. O que eu modifiquei com relação a esse carinha aqui? Perceba que eu tirei os eixos, porque ele é autoexplicativo. Vendas por período. Eu mantive só a variação da linha, deixei marcadores e também tirei o eixo CIS, porque mês é autoexplicativo, certo? Então, quanto menos informação a gente deixa aqui, melhor fica a visualização do nosso visual pelo cliente, ok? Então, vamos modificar essa carinha. Eu venho aqui em formatar visual, e eu posso vir em eixo X, ele aqui está como contínuo, né? Qual é o tipo ali relacionado. Vamos mostrar para vocês. Se eu quiser colocar categoria, ele vai mudar. O que ele mudou aqui? Como que ele está dispondo a label, né? Ali a informação do meu eixo X. Eu não gosto disso, então eu venho aqui, vou dar um Ctrl Z. Às vezes, dependendo, agora sim, dá um delayzinho. E eu quero modificar a cor, entre outras coisas. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar a linha média, porque é muito braçal essa questão aqui de definir a cor. Eu já passei com vocês sobre isso. Se eu vier aqui, ó, informações da página, não. A gente precisa sempre clicar no visual para que a gente consiga modificá-lo, tá? Então, linhas de grade, eu posso tirar essas linhas horizontais ou então eu posso defini-las como pontilhado. Eu acho que fica menos poluída a visão, sabe? Ele fica ali mostrando mais ou menos o nível relacionado ao eixo Y, mas não de uma maneira tão visível, atrapalhando a visualização da linha, ok? Posso colocar o eixo vertical ou não. Eu não coloquei. Posso definir os marcadores. A gente consegue ver exatamente o ponto em uma determinada data. O rótulo dos dados, ele está associado dependendo do tipo de gráfico que você está utilizando, tipo de visual, a gente tem ali uma quantidade menor de informações, eu posso muito bem colocar os rótulos. Aqui não fica interessante, não fica legal, então eu tiro. Ok, então qual foi o outro ponto que eu defini aqui? Além de modificar, obviamente, a cor da fonte. No eixo X, eu vou vir aqui em título e vou tirar. É autoexplicativo, não preciso daquilo. No eixo Y, a mesma coisa. Na verdade, nem tem já o título. Ok. E eu posso vir em valores, modificar a cor. Percebam que a interface é muito amigável, né? Não é difícil, a curva de aprendizagem dele é bem razoável. E até se vocês forem perceber, existem diversas pessoas de outras áreas que não são da computação, jornalista, entre biólogos, entre outros, que conseguem utilizá-la tranquilamente, ok? Deixa eu só botar o branquinho ali também. E aí eu vou mostrar para vocês uma ferramentinha aqui muito legal, que é o pincel de formatação, que a gente consegue pegar a mesma formatação e colocar ali. Ok, então está ganhando forma. Eu posso aumentar a fonte, eu posso modificar a nomenclatura que está ali, eu posso pegar esse título e modificar também, ok? E aqui em geral vou modificar esse título. Vou colocar vendas por período. Ok. Aqui está o nível de cabeçalho, se eu preciso colocar ou não.
Power BI ajuda muito a gente. Gente, para quem é de programação, mas eu posso fazer isso com Python. Sim, mas você consegue agilizar a sua vida. A gente tem 300 milhões de coisas para fazer, né, na nossa vida, tanto profissional como pessoal. Se a gente consegue agilizar o processo, é melhor. A gente pode focar em outras tarefas, certo? Muito bem, ó, já ganhou uma forma mais interessante. E o que eu fiz aqui? Eu posso modificar também, vamos achar aqui, deixa eu tirar esse título, voltar para visual. Aqui em marcadores, eu posso modificar a cor também, o tipo que ele tem. Então, vocês percebam que é tudo customizável, ok? Eu posso deixar padrão ou botar um amarelinho aqui para ele dar mais ênfase ao que está sendo mostrado ali, perfeito? Muito bem. E uma outra questão que eu tinha colocado lá super interessante, lembra dessa lupinha aqui que eu tinha falado com vocês, que depende do visual? Que vai aparecer alguma informação ali ou não? Então, no cartão não tinha, mas aqui nesse visual, nesse gráfico de linha, a gente tem linha de tendência. Isso também no gráfico de dispersão a gente tem a linha constante do eixo, se a gente quiser definir alguma linha constante. Eu defini uma linha média. Vocês podem explorar isso aqui, pessoal, e fazer uma série de testes diferentes. Então, se eu vier na linha média e adicionar, eu consigo ver qual foi a média de vendas ao longo de todo o período. Tá? Então, eu posso adicionar ali uma linha máxima, vai de acordo com a necessidade. Se eu quero definir um percentil, ou seja, na hora que eu adiciono aqui essa linha, ele fala, olha, 90%, ok, relacionado a isso aqui. Se eu vier aqui em série, eu consigo ver relacionado ao total do montante. Que linha é essa? 90%. E ainda posso modificar. Pode. Só que aí, esse já é uma coisa um pouquinho mais avançada, infelizmente não dá pra gente falar aqui não, sobre essa questão de automatizar, a gente pode usar o Power Automate, pode utilizar o Gate para poder dar um refresh automático nos visuais, é uma série de possibilidades, tá, gente? Enfim, e eu defini, então, vou tirar essa linha do percentil, vou deixar só a linha média, e ela já mostra ali para mim como que varia as minhas vendas, como estão variando as minhas vendas ao longo do tempo, ok? E olha, coisa bastante interessante. Eu posso vir aqui e aumentar esse visual. Como eu defini como branco a minha fonte, eu não consigo enxergar. O que a gente poderia fazer? Já que eu estou lidando aqui com um dash não, relatório. Um relatório de fundo escuro. Eu poderia colocar um cinza clarinho, que quando eu fosse exportar isso para um fundo mais claro, eu conseguiria enxergar, tá? Mas ok. Perfeito. Vamos só verificar lá para ver o que mudou. Sim. Só verificar. Eu tirei as linhas do fundo, tá vendo? Tá ligeiramente diferente e não tá melhor ou pior, tá? É questão de design. Perceba aqui que aqui estão os meses, tá? E como que tá só os meses ali? Eu posso navegar dentro desse visual da seguinte forma. Vocês percebam que eu tenho uma hierarquia, tá? O Power BI ele já identifica com relação a datas a hierarquia automaticamente. A gente pode criar diversas hierarquias diferentes. Então imagine que eu tenho funcionários e eu tenho hierarquia ali dentro dos meus funcionários. Eu consigo criar, eu falo disso na formação também, eu falo a fundo lá. Então a gente pode criar hierarquias diferentes para diferentes contextos. Aqui nós temos uma hierarquia e a gente consegue navegar nessa hierarquia dentro do visual, ok? Então quando eu venho assim, ó, fazer um draw up, significa o quê? Eu vou subir. Antes, eu estava em que cenário? Eu conseguiria ver fevereiro de 2019, então março março não, né? Mês e ano. Se eu subo, eu dou um draw up, eu subo para uma questão um pouquinho mais, tá mês e ano aqui também, mas provavelmente aqui está relacionado a dias. Percebam que a variação aqui está muito maior, certo? Então, ele considera ali os anos também. É que ele suprimiu, o Power BI suprimiu dentro da visão, porque ele não conseguiria mostrar. A gente consegue modificar isso também. Então, eu vou subir ali na minha hierarquia, certo? Estou passando para mês e ano. Se eu subir novamente, ano, ok? Como nessa sample eu só tenho 2 anos, né, como é que fala, de amostra relacionados aos meus dados, eu tenho simplesmente uma reta. Mas imagine que eu tivesse vários anos coletados, o que acontece para a grande maioria das empresas, né? Tem décadas de informação. A gente consegue verificar como isso variou ao longo do tempo. E aí a gente verifica assim, poxa, peraí, mas eu tive um pico aqui. Por que eu tive esse pico? E aí começam os questionamentos. Por isso que o artifício visual ele é super importante. Eu vou criar aqui a segmentação bem rapidinho. Segmentação de dados não tem a ver, não é exatamente do jeito que eu coloquei no relatório original, mas só para vocês poderem perceber como isso é poderoso. Deixa eu vir aqui. Eu quero adicionar data. Adicionar exatamente desse jeito aqui.
que a gente não consegue ver muito bem porque o fundo não está interessante. Deixa eu deixar o fundo branco, só para que vocês possam verificar isso aqui. Tela de fundo, tá branco, tá com um pouquinho de transparência, mas que vocês consigam ver. O que é isso aqui? O que é um segmentador, gente? Um segmentador ele vai justamente pegar os seus dados e vai realizar uma espécie de filtro para que vocês possam verificar aquela amostra específica a partir de um determinado critério que você estabeleceu. Esse critério, nesse caso, vai ser a data. Tá? Então, aqui é uma data corrida. E esse artifício é bem interessante porque eu posso arrastar aqui. Eu quero um período específico. Então, 25/2 de 2019 a 29/3 de 2019. Eu quero ver como que foram as minhas vendas. Marisa, eu falei isso no início. Esses dados são de uma sample do Power BI. Eu botei no GitHub. Depois acho que o Renan passa para vocês de novo. Meu pai do céu, só um segundo. Vida normal, né, gente? Barulho da rua. Tem uma sample que eu deixei já preparada para vocês. Tá lá no GitHub, mas é uma sample do Power BI. É um projetinho existente que eu tirei tudo e criei a partir do que eu achava interessante para vocês, tá bom? Ok, então a gente tem essa possibilidade. Percebam uma outra característica muito legal do Power BI. Conforme eu vou modificando meu segmentador, todos os visuais desta página são afetados. Tá? E a gente consegue modificar as interações também, tá bom? Isso eu vou falar só na formação, porque é tanta coisa que se eu fosse ficar aqui com você, a gente ficaria até amanhã e não terminaria, ok? Então, isso aqui é uma coisa bem legal, bem útil da gente estar utilizando. Ah, sim. Tá, Oswaldo, a gente consegue ir na opção obter dados, exatamente. Aqui é a sample, mas se você estiver pegando de algum local, você vem aqui obter dados e existe uma série de sistemas diferentes que vocês podem estar consumindo. Desde uma API web, de um texto CSV, de uma pasta do Excel, tá? De um conjunto de dados de um Power BI, enfim. Renan, depois você passa para mim, por favor, que eu já fechei aqui. E o Renan depois vai passar para vocês, tá, gente? Passa o que você tá falando? O do GitHub, por favor. Eu passei já no canal do Passou, link né? do Telegram, tá lá já. Ah, tá. Tá bom. Galera, Perfeito. demais. E aí, gente, tem uma série de. Só esse adendo que é importante falar disso também. Se a gente vier aqui em obter dados, tem uma série de sistemas diferentes que a gente consegue estar integrando com o Power BI. E isso também é uma das grandes vantagens dele, certo? Diversos bancos de dados diferentes, arquivo, a Power Platform, Azure, tem serviços online, até incluindo o próprio Google Analytics. Então, a gente tem aqui realmente uma gama muito grande de sistemas diferentes. Dá para fazer o app scrapping também, pode utilizar o Power Automate para isso, bem lembrado, Oswaldo, isso é uma informação bem legal também. Então, tudo isso, gente, contribui para que a gente otimize o nosso tempo, certo? A gente vai criar, mas eu tô vendo que não vamos conseguir criar tudo. Mas eu vou passar para vocês as diretrizes de como fazer cada questão aqui, tá? Então, se vocês forem perceber, a grande maioria aqui é estilização e é o que mais demora, tá? É o que mais é trabalhoso. Ok? Então, por exemplo, botões a gente já criou. Eu vou mostrar para vocês como que a gente cria essa interação aqui, que eu acho super interessante, que a gente define. Eu quero verificar. Opa, filtro, não quero você agora. Tá? Então, eu posso visualizar a questão da disposição de localidade por um visual de mapa, ou posso demonstrar isso em barra. Não sei por que o filtro aparece. Não aparece, por favor, não, meu querido. Pronto, assim fica melhor. Tá? Então, a gente vai criar esse aqui. Esse top 3 aqui a gente consegue fazer de várias formas. Devido à questão do horário, eu vou fazer por filtragem, por filtro. A gente consegue fazer isso por dash e de outras maneiras também, tá? Então, desculpa, é porque foi o barulho aqui em casa. Eu só vou aproveitar o que eu só vou aproveitar o que a Hannah falou, porque é o seguinte, muitas vezes a gente fica na dúvida. Ah, mas eu quero fazer, quero ser analista de dados ou de BI. A gente tem SQL, Python e Power BI lá na plataforma para quem quiser seguir a carreira. Já é 90% do caminho andado. Show? Então vamos lá. Vocês percebem, na verdade, que tem diversos visuais. Aqui a gente já mexeu, tem uma leve variaçãozinha, mas vocês percebam que é o mesmo intuito, o objetivo é o mesmo. Às vezes varia uma coisa ou outra de design, mas não importa. Vamos lá. Então, eu vou criar esse cara aqui, que é o Tree Map, com top 3 produtos. Como que eu fiz essa abordagem? Às vezes, os indicadores, né? Verdade.
Vamos fazer uma coisa? Indicador é uma coisa bastante interessante e criar esse cara aqui é bem legal também. Eu vou criar mais 2 visuais, rapidinho, e a gente foca nesse menu, beleza? Aí eu falo sobre os indicadores, ok? E aqui também a gente usa os indicadores, então a gente vai falar bastante sobre eles. Então vamos pegar esse cara aqui que é um tree map, tá? Eu tô falando aqui de produto, ok? Então, se eu vier aqui em visualizações, eu consigo ver, estou falando de produtos e os valores são o meu montante, ou seja, as minhas vendas. Perfeito? Então, novamente, não estou com nenhum visual selecionado, eu vou vir aqui, a boca já está ficando seca. Aqui, ó, gente, existem diversos. Por que usar o tree map e não, de repente, depois eu leio, senão vou bugar. Por que usar o tree map e não, de repente, um donut, tá? Às vezes, pessoal, dependendo do número de elementos, um tree map consegue resolver. Se a gente estiver utilizando um donut ou um pizza, ele vai ficar muito poluído para demonstrar alguma coisa. Então, às vezes é bom você quebrar uma determinada informação que você queira passar em duas. Por exemplo, para exemplificar o que eu estou falando aqui com vocês, eu tenho esses dois visuais. Gráfico em barra. Como que eu crio um gráfico em barra, Juliana? Aqui. Gráfico em barra clusterizado. Crio, ele abre para mim. Quais foram as informações que eu botei aqui? Esse jogo de cores é bem legal, vou mostrar para vocês. Deixa eu só, quando está agrupado, ele não pega aqui. Produto e total de montante, ou seja, qual foi a minha venda ali geral, tá? Então eu consigo demonstrar isso por barra. E aí eu posso ou deixar tudo, ou eu posso filtrar, que é o que a gente vai fazer com o TreeMap. Então, às vezes é bom a gente quebrar essa informação, montante por produto, return por produto. Então, ou se eu vier em categorias, eu consigo visualizar melhor. Então, por mais que às vezes a gente queira demonstrar as nossas aptidões, o ideal é sempre menos. O mais simples é melhor para que a pessoa consiga enxergar. Perfeito? Então, vamos lá. Muitas vezes o gráfico de pizza ele é muito utilizado, o donut é muito utilizado, mas muitas vezes ele não é o ideal. Da mesma forma que se eu pegar isso aqui e colocar em barra, eu tenho essa possibilidade. Se eu vier aqui, ó, eu até coloquei isso, eu botei um botão, que é justamente o que a gente fez, tá? E qual foi a ação aqui? Ir para o indicador. Já vou falar de indicador com vocês. Se eu clicar aqui, visão de sales em barra, eu tenho isso daqui. Mas o que eu estou querendo ver aqui é uma coisa muito específica. Eu estou querendo ver variação de mês e aqui eu tenho rótulo associado. Mas vocês concordam comigo que se eu vier aqui resetar e voltar para linhas assim é muito mais fluido, é muito mais intuitivo? Então, é por isso que às vezes, eu falo isso também na formação, existe um visual ideal para um determinado conjunto de dados. Ok, vamos então criar esse cara aqui. Chega sem adendos, chega dos adendos, vamos lá. Vocês percebam que eu estou sempre preocupada com a proporção, né? Olha só, termina aqui, eu tenho dois que compõem a mesma área desse cara, e aqui também, a mesma área para eles que estão aqui. Tá vendo? Então, se a gente coloca uma coisa jogada, não fica profissional, né? Fica uma coisa assim, bagunçada, até o nosso próprio cérebro, ele fica assim, meio assim, tá, o que eu vou enxergar aqui, tá? Tá um pouco confuso. Muito bem. Então, o que eu preciso colocar nesse tree map? O tree map, ele vai colocar a proporção de cada elemento que eu defini dentro de uma determinada área. Quando vier aqui em categoria, muito bem, qual é a categoria que eu estou querendo exibir? Produto, tá? Então, deixa eu achar aqui. Não é categoria relacionada ao contexto, tá, pessoal? E sim relacionada ao visual. Às vezes a gente pode acabar misturando essas informações, mas lembre, categoria das visualizações do visual é uma coisa, categoria aqui dos dados é outra. Eu sei que é óbvio, mas é bom a gente frisar. Quais são os valores que eu estou querendo pegar ali? Eu venho aqui em sales, total montante. Ju, eu poderia ter colocado quantidade de unidades vendidas? Poderia, sem problema nenhum. Poderia ter colocado returns? Poderia. Então, vai depender muito do que você está querendo passar. Aqui, olha, é a unidade por categoria. Então, categoria? Peraí. Selecione categoria, gente. Fiquei falando de categoria, selecione categoria. Produto. Agora sim. Opa, por que tanto produto? Ficou ruim? Eu não consigo enxergar nessa bagunça toda tudo isso. Por isso que eu coloquei os top 3. É muita informação. E às vezes, quando a gente tem informação demais, o que vale lançar a mão? De uma matriz, mas peraí, tabela. A gente pode usar uma tabela. Isso aqui não tem a ver
com o nosso relatório, mas a gente poderia muito bem estar utilizando uma tabelinha associada a um determinado visual, usando aquela questão de contraste que eu falei com vocês lá no slide, que tinha uma área que era segmentada, a gente pode utilizar diversos elementos para criar essa segmentação, e aí associar essa tabela a um determinado visual, tá? Muito bem, mas o que eu quero passar aqui? Eu vou até aumentar esse carinha e mostrar para vocês. Então, percebam que a função... Desculpe. Que a função dessa tree map é justamente pegar o que eu estou passando para ele, a categoria e os valores associados, e ali ele começa a criar a proporção dentro desta área. Ju, como que eu faço para filtrar? Aqui nessa aba filtros, vocês percebam que eu não usei nenhum código ainda. Eu posso usar, tá? Mas eu não usei nenhum código ainda. Então, eu posso vir aqui, ó, filtros neste visual, e a gente tem 3 tipos diferentes de filtro. O visual, para este especificamente, eu tenho filtros na página, então o tipo de filtro que eu aplicar aqui vai ser válido para aquela página que eu tô, né? Então, aquela página específica que eu tô, ou para todo o meu relatório, para todas as páginas, tá? No meu caso, é apenas para esse carinha aqui. Então, quando vier aqui, eu tenho produto e tenho quantidade de unidades. Deixa eu tirar unidades, que eu quero sales. Aqui, esse cara. Ok, já está aqui. Se eu quiser adicionar algum detalhe, sim, Lucas, vai ter certificado. Depois o Renan passa para vocês as diretrizes. Muito bem, se eu quiser colocar detalhes, eu posso. Mas olha como fica bagunçado. Não dá. Então, existe sempre um trade-off do que eu posso fazer e do que é ideal de ser feito, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o filtro de montante. Eu posso verificar se é menor que, tem uma série aqui de critérios diferentes que eu posso estar utilizando no meu filtro. Mas aí, eu posso também criar aqui em produto. Eu tenho uma filtragem básica, tem filtragem avançada e tem essa coisinha que é chamada N superior. Esse N superior nada mais é o seguinte, eu quero os elementos relacionados eu não queria usar elemento de novo, a este campo, lembrei a palavra, a este campo dentro do meu visual para N superiores, ou seja, eu quero mostrar todos os itens superiores ou inferiores, posso fazer isso, então seriam os top 3, peraí, no look estava desligado, não, agora eu desliguei, ok, podem ser os top 3 ou os que menos eu vendi, tá? Então depende, novamente, depende do que você está querendo passar. Tá faltando um pedacinho aí. O que eu preciso passar, gente? Justamente o campo. Como que eu vou avaliar o que eu vou estar de parâmetro ali para determinar quem é melhor ou não? Qual que é o top? Quais são os top 3? Então, aqui, eu vou estar utilizando o mesmo valor para o qual eu defini a proporção dessa tree map, que é justamente total montante. Então, arrasto ele para cá e aplico o meu filtro. Show? Então, a gente acabou de aplicar um filtro de N superior ao nosso visual, onde ele vai refletir para a gente aqui quais são os principais 3 produtos que a minha empresa vendeu, tá? Ju, deixa eu ver como é que fica aí os piores. Aí eu venho aqui, inferior, e aplico. Olha lá, os 3 piores. Eu posso modificar essas cores? Sim, tá? A gente não precisa manter as cores, até porque a gente viu ali que tá vermelho com vermelho, ficou um pouco esquisito, né? Então, deixa eu aplicar esse filtro aqui para deixar o superior, que é o que eu quero. Eu volto aqui em visualizações e nessa abinha de formatação do seu visual, eu tenho aqui cores específicos e percebam que dependendo do tipo de visual que eu estou utilizando, essa abinha ela muda, tá? Então, essa parte de cores aqui no meu tree map está separado, mas quando eu levo em consideração o gráfico de barra, está dentro de barras, tá? Então, existe uma variaçãozinha, e aí o que vocês precisam é futucar, né? Eu acho que nada mais interessante para a gente poder aprender do que o processo empírico, da gente tentar e mudar e ver o que acontece. Então, vamos supor que eu queira colocar umas cores um pouco mais fechadas para combinar ali com o tom, né, a tonalidade do meu ambiente em si, né, que é como se fosse uma identidade visual do meu relatório, tá? Então, aqui eu posso definir uma cor mais escura, esse amarelinho posso deixar, e só defino um pouco mais escuro, e o azul também. Eu posso vir aqui, não tem nenhum azul interessante ali para mim, eu venho
e escolho aqui e posso verificar ali na hora. Vocês percebam aqui, ó, pessoal, que ele vai modificando na hora a tonalidade ali do visual, para que eu possa ter uma noção. Então, muito escuro não fica interessante, porque ele começa a confundir com o meu plano de fundo, né? Então, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Ok. Se eu não me engano, eu botei cores diferentes aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá amarelo, um laranja, amarelo meio fechado e um verdinho claro. Ok. Mas enfim, é isso. E aí aqui dentro eu já apliquei o filtro, e aí a gente modificaria o que eu já comentei com vocês, né? Fonte, título, tudo isso. E aí, novamente, trabalho braçal, tá? Qual o sentido do trabalho braçal? É uma coisa que é meio repetitiva, que dá um trabalhinho mesmo, tá? Então, se eu ver aqui cor do texto, ao invés de cinza, eu posso botar branco. Aumento. E ainda posso modificar. Eu posso, gente, utilizar esse título ou não, tá? Então, se eu não quiser usar esse título, a área do meu visual aumenta, ok? Então, aqui, como que eu modifico o tamanho da fonte dentro do meu visual? Eu venho aqui, tá em rótulos não, rótulo tá categoria, e aumento aqui. Ficou na dúvida qual que é o rótulo? Repara aqui, ó. Um tá selecionado e o outro, um tá selecionado e o outro não, tá? Então, a ideia, ó, a cabeça de programador. A ferramenta mostra pra gente também, dá umas dicas, ok? Então, botar 14, tá razoável, consigo enxergar bem ali quais são meus top 3. E aí, eu posso inserir, vir aqui, caixa de texto. Como eu não mexi com caixa de texto com vocês ainda, eu vou vir aqui. Ela tá transparente. Tem hora que eu tenho um pouquinho de dificuldade para puxá-la. Tá vendo que eu tive que pegar na linha superior dela. Vou adicionar aqui. E aqui eu vou modificar. Então, qual que é o título que eu quero botar aqui? Bem chamativo. Top 3 produtos. Eu preciso selecionar. Eu estou usando tecla de atalho, tá, gente? Shift, setinha para o lado. Coisa, acredito que de programador. Então, diferente dos visuais, aqui na caixa de texto, eu modifico nessa aba aqui, não aqui, tá? Então, aqui, se eu quiser modificar e colocar uns 16, tá razoável. Ponho aqui no meio, coloco em negrito, eu posso modificar a fonte se eu quiser, e também eu quero modificar essa cor. Botar branquinho, porque o branco aqui acaba se destacando melhor do que outra cor, tá? E aí, Ju, eu não quero ficar toda hora mexendo, e se ele sair desalinhar? Vou no Shift e seleciono os meus visuais que eu quero mexer. Botão direito em cima deles. Agrupar. Pronto, estão juntinhos. Se você mexer um, mexe o outro, tá? Obviamente, se você clicar 2 vezes em cima do visual, ele vai acabar mexendo, tá vendo? Eu posso reposicionar, não é uma coisa rígida, tá? Mas vamos lá. E aí, ele vem para cá. Deixa eu ver na sua hora, 8h35, vou correr um pouquinho. Vamos lá. E aí, o que tem de diferente aqui para a gente criar? Isso aqui é um gráfico de barra, tá deitado, ok? E esse gráfico de barra, eu usei a percentil, que eu já mostrei para vocês. Na verdade, eu usei a média no outro, mas mostrei a percentil. Então, aqui, se a gente for olhar, a série é relacionada a montante. O que eu estou passando por aqui? Proporção de vendas por cliente, onde eu estou definindo o gênero. Então, o Power BI consegue pegar para mim, em todos os campos que eu tenho aqui, vamos olhar aqui. Quando a gente clica em um visual, a gente consegue perceber quais são os campos dentro das nossas tabelas que estão selecionados para aquele visual, especificamente, ok? Então, o que eu tenho aqui? Sales, se eu abrir em Sales, total montante, então são as minhas vendas, ok? Relacionado ao quê? A Customer, então ao meu cliente, e especificamente para gênero. Eu poderia ter colocado a categoria? Poderia. Poderia ter colocado o segmento, que está aqui embaixo? Sim, tá? Tudo depende do que eu quero passar. E aí aqui, que é um gráfico em barras deitado, esse carinha aqui, tá? Então a gente tem aqui uma série. O que diferencia esses visuais aqui que vocês podem perceber que são todos de barra? Um é clusterizado, ou seja, quando eu tiver mais de uma informação, ele vai empilhar numa mesma barra essas informações, o outro vai alinhar ao lado, e também a gente tem a variação de utilizar o gráfico em barra deitado.
E esse aqui eu acho ele bastante interessante quando a gente quer passar algum tipo de categoria, tá? Então, por exemplo, produtos, esse top 3 produtos, eu poderia ter colocado como barra, tá? Mas assim fica mais nítido, no sentido de mais aparente, certo? E também não fica muito barra, né? A gente consegue quebrar um pouquinho a questão ali meio monótona, né? Se colocar o mesmo tipo de visual para tudo. Então a gente, quando bate o olho nesse tree map, eu já sei exatamente que é o top 3 produtos. Se eu olho para essa barra aqui, eu já sei que é o male female. Agora imagine se fosse tudo barra. A gente precisa de um balanço, a gente precisa de um equilíbrio com relação a isso, tá bom? E aqui, diferente, o que eu fiz foi colocar a linha percentil, que está justamente nessa lupinha que eu já mostrei para vocês. Quando a gente vem aqui, se eu quiser, eu posso vir nessa linha e modificar, gente. Ah, não, eu não quero mais 90, eu quero verificar 80%. Ele modifica, tá? Ah, não, essa linha verde está muito sumida, eu quero uma coisa mais chamativa. Sei lá, vamos botar um amarelo. Ou um vermelho. O vermelho sumiu por causa do fundo. Mas enfim, vocês pegaram a ideia. Vocês podem modificar, customizar tranquilamente, tá? Então, aqui ele está também com nível de transparência. Se eu colocar, eu gosto, pessoal, aí vocês vão muito de olho, né? Eu acho que a questão visual vai muito não tem uma regra exata, e sim do que é agradável aos olhos. Então aqui eu gosto de muitas vezes de usar o nível de transparência para não ficar uma coisa assim muito chocante. Então vocês percebem que tem aqui nesse elemento que eu coloquei, tem transparência. Eu vejo o fundo de uma certa maneira, mas eu ainda consigo ver muito bem o visual, tá? Ok, então vamos lá. Já criamos o tree map do top 3. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse carinha aqui, ó, disposição por localidade. E aí a gente vai criar não vou criar os botões, vou só copiar, mas aí a questão dos indicadores vai ser o que a gente vai ver de diferente, tá? E já vai servir para o nosso menu. Então, qual é o intuito deste carinha aqui especificamente? Eu quero demonstrar como mapa ou como barra. Então, eu quero dar opção para o meu cliente, para o meu usuário, da melhor visualização para ele. Ele tem duas opções. Ah, não, eu não gosto de ver em barra. Ah, então tudo bem. Já que é uma questão de geolocalização, você pode verificar em um mapa rodoviário. E às vezes é mais interessante para essa pessoa, tá? Então, vamos lá. Eu quero, deixa eu só verificar, para não fazer muito diferente. Se eu não me engano, eu botei montante por disposição, por store. Perdão, por disposição, por loja. Exatamente. Montante por loja. E aí aqui, para esse mapa especificamente, a gente vai utilizar latitude e longitude. Para esse mapa, pessoal, a gente pode estar utilizando essas informações, ou então cidade, país, tá? O Power BI consegue trabalhar tranquilamente com essas informações de geolocalização, tá? Então a gente tem essas opções, ok? Muito bem. Então vamos começar criando de barra, já que a gente está falando tanto de gráfico de barra, né? Ui, 20 minutinhos. Vamos lá. Renan, não brinca comigo não, mas para passar um pouquinho. Vamos lá, gente. Muito bem. Aqui, eu quero pegar esse cara. Eu botei barras. Então, qual vai ser meu eixo Y? Então, eu quero definir store, que é aqui, esse aqui, store, que é o nome dela. Uma coisa que é importante de ser falada enquanto estou mexendo aqui, pessoal, eu já conheço esses dados. Antes de vocês saírem mexendo, assim, é até legal a gente começar a mexer nos dados mesmo sem conhecer, para poder entender como é que funciona. Mas para a gente conseguir realizar análises legais mesmo, é bom a gente entender esses dados primeiro. Eu vou mostrar já já para vocês aonde que a gente pode fazer isso, tá? Então, store, e eu quero o montante. Perfeito? Olha só. Eu tenho aqui diversas stores diferentes. Vamos verificar o que eu fiz ali? Se eu não me engano, eu botei um filtro também de top. Foi. Eu defini para este carinha aqui. Tá vendo que eu não tenho todas as lojas? Não tenho todas as lojas. Eu fiz o mesmo filtro que eu coloquei aqui. Eu concentrei a minha visualização nas top 3 lojas que mais venderam. E aí defini aqui o rótulo. Lembra que eu mostrei para vocês antes? Eu posso definir os eixos.
Y e X. E posso colocar os rótulos. Aqui, ó, a gente tem rótulo. Que, se não me engano, eu não botei neste. Não, nesse aqui eu não botei. Eu poderia ter colocado, tá? E aí vai muito do como você quer passar a informação. Se eu deixar desse jeito e colocar os rótulos, vai ficar bagunçado. Nesta perspectiva que eu forneço com este visual, não fica. Mas algo interessante agora de falar, que eu não tinha comentado antes, percebam que quando eu coloco o mouse sobre determinado ponto do meu visual, ele abre uma caixinha. O nome dessa caixinha é dica de ferramenta. E a gente pode criar também, tá? Eu ensino isso na formação, como que a gente pode criar uma dica de ferramenta. Essa dica de ferramenta, ela pode fornecer outras informações além do que está no nosso visual. Só que o legal disso é que a gente não polui o visual, tá? Então a gente pode definir aqui outras informações. Vou até pegar esse cara aqui, olha aqui embaixo, dica de ferramenta. Vamos supor que aqui nesse top 3, eu já volto por outro visual, tá, gente? Vamos supor que aqui nesse top 3 de produtos, eu queira colocar a quantidade de unidades. Se eu fosse botar em detalhes, ia ficar poluído. Lembra como ficava? Vou até botar para vocês verem de novo. Olha lá, ficou um monte de número. Não gosto disso, não fica legal de ver. Mas se eu botar em dica de ferramenta, quando eu botar o meu mouse em cima, olha o que meu usuário vai ter de informação além do que está no visual. Certo? Então, eu consigo deixar o meu visual simples, objetivo, legível e ainda fornecer outras informações a respeito daquele elemento utilizando a dica de ferramenta, tá? Eu acho algo interessante de pontuar. Muito bem. Então, aqui, gente, eu vou fazer uma coisa. Eu já tinha mostrado. Eu não sei se ele pega o filtro na formatação. Deixa eu botar logo o filtro, depois eu pego a formatação. Então, estou selecionando este visual aqui de barras, tá? Se eu vier aqui em formatar visual, eu consigo modificar uma série de informações, como a gente já fez. Mas o meu intuito aqui... Oh, meu pai do céu, o povo está empolgado demais hoje, vou te dizer. Eu espero que esse microfone esteja abafando um pouco do barulho aqui da rua, porque tá... Só Jesus na causa. Muito bem. Eu vou fazer o mesmo filtro que eu fiz para cá, tá? Então, se eu vier aqui em Store, total de montante, aonde que eu quero definir o meu N superior, tá? É aqui. Então, se eu venho aqui, filtragem básica, não. Filtragem básica seria ali por eu escolhendo, como é que se diz? Lojas específicas, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero uma filtragem superior, top 3, com relação ao meu montante, tá? Juliana, eu poderia colocar por unidades vendidas? Sim. Eu poderia elencar os top 3 por quantidade de unidades vendidas de produto e ainda colocar no eixo X o quanto que aquela loja vendeu. É uma informação um pouquinho mais complexa de se passar, tá? Porque se uma pessoa olhar, vou até aplicar logo o filtro, se eu olhar para cá, bom, total montante por store. Então eu já sei que essas lojas foram que mais venderam, certo? Tudo bem que na hora que eu colocasse ali por unidade, ele iria refletir. Mas aqui eu já sei exatamente o que aconteceu. E, novamente, se eu quiser passar essa informação, se eu acho que essa informação é relevante, eu venho em, Dica de ferramentas e unidade. E na hora que eu vier com o botãozinho em cima, ele me mostra a quantidade de unidades vendidas para... Obrigada, Hilda. Que bom. É por causa do microfone também, porque tinha outro que meu pai era bravo. Então, pessoal, eu acho essa questão de dica de ferramenta muito valiosa. E o que é legal é que a gente pode criar a nossa própria dica de ferramenta. Eu posso ter uma página aqui dentro do meu relatório, e nessa página específica, eu posso vir cadê? Aqui. E definir que ela é uma dica de ferramenta. Configuração de tela. Se der tempo, eu mostro para vocês, que eu vou ter que olhar ali de novo. Mas, enfim, o importante é dizer o seguinte, eu consigo criar uma página específica focada só para isso e ela não aparece no meu relatório. Ela só aparece quando eu defino ela como dica de ferramenta de algum visual específico, tá? E isso eu mostro tintim por tintim lá na formação. Na verdade, tudo isso aqui que a gente está falando é bem destrinchado lá na formação de Power BI, tá? Mas vamos voltar.
E o que eu vou mostrar para vocês que é legal também, que é um recurso visual. Muitas vezes a gente olhar para uma coisa meio chumbada, chumbada que eu digo assim, tá? Sem muita variação, a gente olha para esse visual, tudo bem que tá pequenininho, deixa eu aumentar. Tá, eu tô vendo 3, ele me diz alguma coisa. Mas se eu modificar as cores aqui, fica mais fácil de eu conseguir identificar o que ele quer me dizer, ok? Renan, depois você me passa o conjunto de dados para eles. Enfim, então como que eu posso modificar isso daqui, tá, gente? Lá no Tree Map, eu modificava as cores em um menuzinho chamado cores. Aqui, em barras. Então, novamente, dependendo do tipo de visual que você está utilizando, você dá uma fuçada ali que você consegue encontrar o que é o que, tá? A primeira delas, vamos mostrar a primeira mais fácil. Eu posso vir aqui em mostrar tudo, e aí eu vou na mão setando ali o que eu gostaria de mostrar. Vamos supor que eu quero dar foco dentro desses top 3 para a minha top 1, tá? Que eu quero demonstrar aqui, vamos botar uma cor aqui mais clarinha, por exemplo, eu quero botar aqui uma cor bem escura e vou deixar o resto com aquela cor mesmo. Já consigo evidenciar o quê? Para onde meu olho vai? Para onde que eu sou direcionado? Para a primeira, contuso. Tá? Então percebam, olha como muda. Uma simples cor, uma simples tonalidade de tom de cor, eu já consigo mostrar, passar uma outra informação, tá? Ok, então aqui eu estou dando ênfase para esse carinha. Mas eu posso também criar uma formatação condicional aqui e determinar um gradiente de cores, onde eu posso, aqui é contagem de store. Não me diz nada essa contagem de store. Então, venho aqui e modifico. Por exemplo, eu quero, a partir de sales, a soma das vendas de cada store, né, de cada loja. O quanto não tiver valor, coloco como zero. Aí aqui, se não for este o caso, vocês podem modificar, vai depender do seu cenário. O valor mínimo, vamos supor que eu quero botar um amarelinho. E aí ele vai chegar até um verde mais escuro, tá? Então eu consigo o seguinte, o menor valor começa em amarelo e o maior naquele tom lá verde escuro predominante. Quando eu faço isso, olha só, olha que interessante. A gente pode variar, tá? Se esse amarelinho não ficar muito legal, vamos voltar aqui para o nosso relatório. Se esse amarelinho não ficou muito legal, a gente pode mudar, não tem problema nenhum. Isso aqui é só para a gente poder ter uma noção. Eu consigo perceber que há uma variação gradual ali. Então, eu consigo definir o seguinte, olha, esse cara, ele variou a partir do montante que foi vendido e eu consigo identificar do menor para maior. Qual que é essa granularidade relacionada à venda. Tá? Então, ali, a granularidade está muito associada ao detalhamento, né? Então, no caso, ali, a quantidade, ok? Então, vamos supor que eu poderia botar branco também. Não há problema. Aqui, deixa eu ver quais foram as cores que eu utilizei. O que eu defini aqui neste visual? Que eu quero dar foco para o que mais vendeu. Tá bom? Então, eu acho isso uma coisa bastante legal de se utilizar. E deixa eu ver, acho que eu usei um deles aqui. Não, esse aqui é o gráfico de radar. Uma coisa que vale falar, já que o nosso tempo está um pouquinho curto, esse aqui, tá, que é o gráfico de radar, e este aqui, cadê? Esse aqui, são gráficos personalizados, são visuais personalizados. Como que eu consigo ter acesso a eles, tá? Esse bichinho aqui, esse aqui, Infographic Designer. Então, se eu vier aqui nesses 3 pontinhos e obter mais visuais, eu consigo, e isso, gente, vai depender da sua organização, tá? Existem organizações que, por motivos de segurança, não permitem que você utilize outros visuais além dos que já estão setados previamente no Power BI. Perfeito? Mas aqui, esse Play Axis, ele é muito legal, porque eu posso existe interação, mostrei para vocês, né? Eu posso utilizar esse Play Axis para ele poder tocar. Então, ele começa a fazer a interação sozinho. Então, se eu quero deixar, por exemplo, um dashboard rodando em uma apresentação de um stand, ou na reunião da firma, enfim, e eu quero deixar a variação ali acontecendo ao longo do tempo, posso utilizar esse carinha, tá? Então, a gente tem essas opções aqui. E quando vocês verem que tem esse chatzinho aqui, peraí que eu já vou ticar aqui sua pergunta, Israel, depois eu volto, tá? Então, quando a gente vê esse checkzinho, significa o quê? Ou foi feito, ou foi certificado pelo próprio Power BI. Tá? Então, o que significa? Que ele passou por uma série de processos de auditoria para que esse visual que foi desenvolvido por uma outra empresa pudesse receber o selo de certificado do Power BI. Ok? Muito bem, então vamos voltar para lá.
Se eu vier aqui, Ju, como que eu faço aquela jogada de mostra um e desaparece o outro? Eu vou só fazer uma coisa. Eu já tinha falado com vocês sobre isso. Eu vou clicar aqui. Né, arquivo não, volta. Página inicial, olha aqui em cima. Muito parecido com PowerPoint. Pincel de formatação. Volto na página. Ele não me deixa de página para página, que pena. Então, eu vou fazer o seguinte. Só de uma página para outra. Eu conseguiria vir com esse pincel de formatação e passar, sabe? Essa formatação para o outro. Mas ele não me deixa fazer isso de uma página para outra. Então, eu vou simplesmente copiar e colar, tá bom? Porque as modificações aqui seriam muito braçais, o que a gente já fez, e seria consumir tempo de maneira desnecessária, né? Então, vamos colar esse cara aqui. Se o Power BI deixar. Eu não devo ter dado Ctrl C. Problema de bio, gente, só um segundinho. Ok, voltando. Agora sim, perfeito. Então, tá do jeitinho lá que eu pensei. Eu vou copiar também aqui esse carinha, que são os botões, a gente já criou. A diferença aqui é que eu estilizei um pouco mais, tá? Então, eu defini um fundo, botei sombra nele, para que ele ficasse bem evidente, tá bom? Então, vou colocar esse carinha aqui. E aí, eu preciso o quê? Eu tenho outro visual que eu quero colocar no mesmo lugar. Para esse carinha sumir, que não é necessariamente sumir, é só ele não ficar visível, eu venho aqui em, cadê? Exibição. Vocês percebam que tem uma série de abas diferentes aqui, né? E eu venho em seleção. Quando eu venho em seleção, eu consigo ver todos os elementos desta página especificamente. E conforme eu ando pelo meu relatório, eu vejo todos os elementos daquela página. Olha só, para esta página aqui especificamente, olha quantos elementos eu criei. Isso também, muito por conta desse menu lateral que eu inseri, tá? Então, esse carinha, se eu clicar em cima dele, eu vejo exatamente onde ele está. Se eu vir aqui em ocultar, ele não aparece mais. E agora sim, eu consigo colocar, tem dois mapas, tem dois visuais de mapa aqui interessantes. Cadê? Às vezes eu me confundo. Aqui, Coroplético e esse aqui, mapas de formas. Eu vou trazer ele para cá. Eu vou abrir campos. É rapidinho, tá? Já vou deixar o relatório no máximo aqui. Muito bem. E o que eu quero passar? Quantidade de sales por localização. E qual é essa localização? Eu preciso definir a latitude e a longitude, tá? Deixa eu ver se é esse o que eu vou utilizar ou este aqui. Esse aqui. Olha só, esse aqui, que é o mapa de formas, ele não me possibilita a questão de latitude e longitude, tá? Se eu vier neste aqui, que é o coroplético, eu tenho legenda, latitude e longitude. Perfeito, então é esse que eu quero usar. Puxo para cá. Puxo para cá. Ele percebe que ele já começa a tomar forma. E qual que é o valor? Tem a localização aqui também. Mas qual é o valor que eu quero estar passando para ele? De sales. Na legenda, não. Dica de ferramenta. Localização. Acho que é aqui. Não é o diretor, não. Vamos voltar ali só para eu pegar uma colinha para ver onde é que qual é o campo especificamente. Pode ser que eu tenha definido no outro mapa e definido aqui dentro. Tamanho da bolha. Tem o terceiro. Foi esse aqui que eu usei. Tá explicado. Tem 3 tipos de mapas diferentes aqui. E cada um tem um campo ali específico que a gente pode estar modificando, tá? Agora sim. Eu consigo vir aqui, tamanho da bolha. Esse carinha aqui. Latitude e longitude. Ele procura a média, não é esse que eu quero. A localização. Deixa eu só olhar aqui. Vou ter que pegar uma colinha ali. Só um segundo. Para ver por que ele não está recebendo os valores da localização. Latitude e longitude. Eu botei exatamente isso e ele não refletiu. Problema de quem faz ao vivo. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo e entender por que isso aconteceu, tá? Então, Story.
legenda, latitude e longitude. O tamanho da bolha é o montante. De repente, porque estava média. Era isso mesmo. Na hora que eu mudei o visual, o Power BI, ele criou ali, definiu como média de latitude, média e longitude. Não iria funcionar. Então, tá ok. Eu estava colocando no local certo, só que o Power BI tinha convertido para perdi a palavra. Para um outro parâmetro. Pronto. Muito bem. Então, deixa eu voltar à seleção, deixa eu voltar a campo, para ficar um pouquinho mais interessante a gente ver. Aumentei ali. E esse gráfico tem muitas cores, né? Então, eu posso vir aqui, configuração do mapa, ou defino rodoviário, aéreo, claro, por aí vai. Certo? Eu posso definir escuro, então eu posso definir qual é ali a melhor composição para o meu visual, certo? Muito bem, então eu já consegui. Vamos falar então agora dos indicadores, que é uma coisa que a gente vai utilizar para que a gente possa estar aí, então, criando essa interação. O que acontece? Os indicadores, esse não é um nome muito interessante, porque foi traduzido, né? Na verdade, esses indicadores eles vão nos possibilitar tirar uma foto, como se fosse um snapshot, o estado do relatório naquele momento em que eu defini o meu indicador. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns indicadores. Esses indicadores são de todo o meu relatório, perfeito? Eu fui definindo o nome ali para cada um. Vamos adicionar um aqui para a gente ver como é que é o processo. Então, eu vou adicionar esse daqui, do jeito que está, com esse carinha aqui, que é o mapa. E já que eu sei que é o mapa, eu vou definir aqui o seguinte, vou mudar esse nome, e para que eu não me perca no meu relatório, eu coloco assim, é montante por store. Então, montante, e sales fica menor. Sales por store apps. Então, quando eu ler este nome aqui, eu já sei do que ele se trata, tá? Quando vier nesse botãozinho ali, de 3 botõezinhos, eu tenho a opção de atualizar, renomear, tem uma série de questões ali que eu posso estar modificando. E aqui, a gente vai definir o seguinte, quando eu excluo essa opção de dados, isso é muito útil quando eu estou aplicando filtros, tá? Por exemplo, quando eu venho para cá, isso é para eu poder explicar para vocês essa questão do dados, tá, gente? Que é é uma questão que vai possibilitar você criar o seu menu lateral ou não. Quando eu venho aqui, se eu vier nesse botão, ele tem um indicador específico. Ele tem uma ação que leva a um indicador específico, que é o recolher menu. Nesse recolher menu, se eu recolher e voltar para o estado original, eu perdi o que eu coloquei de filtro, certo? Então, eu preciso desabilitar, eu venho aqui, e desabilito a parte de dados. Deixa eu mostrar para vocês isso na prática, para vocês entenderem melhor o porquê de desabilitar essa questão dos dados. Vamos supor que eu estou querendo botar aqui, esse aqui. Esse carinha aqui. Ai. Ok, modifiquei ali. Só que agora eu quero recolher. Recolhi meu menu e o filtro que eu defini a partir do segmentador continuou. Se eu mantivesse, se eu viesse aqui, ó, e desse um tique em dados, o que iria acontecer? Quando eu fosse mexer nesse carinha, olha lá, ele volta para o estado original, porque o indicador é uma foto. Então, ele vai atualizar para o que eu tirei de snapshot. Então, eu atualizei os dados. Se eu tirei esse ticket, ele mantém o filtro que eu coloquei aqui, tá bom? Então, essa é uma questão bastante relevante que é interessante a gente colocar. Vamos lá. Finalizar essa parte aqui e eu explico para vocês como foi criado esse menu, que foi usando todos os recursos que a gente já usou até agora, tá? Só utilizando indicadores, seleção, filtro, etc. E agrupando os elementos em um mesmo grupo, tá? Então, eu tenho aqui mapa e barra. O problema é que esses dois carinhas estão levando para outra página, tá? Ok, então eu venho aqui em seleção. Quem é esse cara? Total montante por latitude. Opa, vou mudar isso aqui. Sales, mapa. Eu já sei que esse aqui é esse carinha. Se eu fizer assim, ele some. Então, vamos aqui, Sale Store Maps, tá aqui. Vou tirar a parte, vou manter os dados,
para atualizar. Se você verificar que o seu filtro não foi absorvido quando você clicou no seu botão, aí você tira aquela parte de dados, tá? Vai muito pela interação que você tem mesmo com o seu relatório. Ok, e eu preciso agora desabilitar ele, Sales por Store, que é em barra. E aí sim, eu crio um novo indicador. Esse indicador aqui, Sales Store barra. Ok? E aí, o que eu faço? Atualizar todos os visuais. Se eu quero modificar um visual específico, aí eu coloco aqui, visual selecionado, tá? Se eu quiser modificar tudo, eu deixo esse aqui setado. Muito bem. E aí, nesses nossos botões, a ação vai ser o quê? O indicador. Formato, sim, formato, ação. É justamente isso que tem aqui. A gente usou navegação, tem PIR. O que é PIR que é importante ser adendo? É a parte de perguntas e respostas, onde você utiliza a parte de IA dentro do Power BI. Então, ele já tem uma interface de inteligência artificial, onde você não precisa programar nada, tá? Eu mostro para vocês daqui a pouquinho. E aí, você pode também associar um botão a isso, ok? Então, existe uma série de possibilidades com o Power BI. Ao invés de navegar para uma página, o que eu quero é mostrar, apresentar esse conjunto de dados com uma maneira diferente. Então, eu coloco indicador, eu venho aqui, não é visão do mapa, o que a gente colocou foi Sale Store barra e Maps. Então, eu seleciono Maps, ok? Quando vier em barra, mesma coisa, eu venho aqui, barra. Vamos testar? Vamos verificar se eu esqueci de algum parâmetro? Botão de. Quando a gente está no Power BI Desktop, essas interações, utilizando os botões, a gente precisa utilizar o Ctrl. Quando publicar isso lá no Power BI, serviço, perdão, não precisa, tá? Então, quando eu vier em barra, ah lá que maravilha. É esse o processo que a gente utiliza para criar aquele menuzinho lateral, tá? Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tudo certo? Eu não vou botar o título, porque senão seria comer o horário da gente. Enfim, eu vou focar aqui no que é interessante a gente criar, tá? Aí vocês vão mandando depois que no final a gente responde, tá? O que foi de diferente aqui, né? Então, acho que a gente falou do main aqui, do principal. Antes de eu falar do menu, deixa eu vir aqui nesse detalhamento. Aqui a gente tem um gráfico de dispersão, tá? Então, a gente consegue verificar ali, fazer uma proporção, né? Como se fosse uma projeção de como que está relacionada a unidade de produtos vendidos com o montante. Se existe alguma, de repente, alguma correlação. Aí, correlação não implica em casualidade, tá? A gente tem esses conceitos, tá? Que precisam estar na nossa cabeça, que é muito relacionado à estatística. E aí, que entra também uma dúvida do pessoal que vai fazer transição, eu vou só fazer esse adendo, que vai fazer transição de carreira e fala, o que eu preciso de estatística? Aqui, e até na parte de programação, você precisa entender para aplicar. São cenários muito específicos em que você vai precisar desenvolver um algoritmo e você vai precisar entender a parte estatística dele para isso, tá? Quando você chegar nesse nível, você já está dominando a estatística. E é uma estatística básica que a gente precisa. Então, de repente, demonstrando um gráfico de dispersão, esse gráfico aqui, gente, ele está aqui, ó. É este. Este gráfico aqui de dispersão. Vocês percebam que tem 300 milhões de gráficos diferentes, né? De visuais diferentes, tá? E assim, se eu não destrincho todos, destrincho a grande maioria na formação. Ok. O que nós temos de diferente? Esse processo de categoria, produto, vocês percebam que é a mesma coisa. Cores a partir de uma condição. Perdão, o cérebro começou a dar delay. Enfim, a gente definiu ali a partir de uma estrutura condicional, pronto. De uma estrutura condicional, as cores relacionadas a cada visual. Em categorias, a gente usou os filtros para os top 3, tá? Ok? A gente tem esses dois aqui. Esse carinha aqui é um visual personalizado de radar. Deixa eu abrir aquele para vocês. Se você tiver depois não conseguir identificar, pode mandar mensagem no LinkedIn que eu falo para vocês quais são os visuais, tá bom? Mas se eu clicar nesse carinha aqui, eu consigo ver, olha, aqui, Radar Chart 2.0.2. E aqui, o que eu queria mostrar, tá? Eu queria demonstrar a preferência de cores de acordo com o montante vendido. Então, eu consigo ver de uma maneira gráfica aqui as cores relacionadas aos meus produtos e qual que mais vendeu e a proporção entre elas.
tá? Isso também é um recurso bastante interessante. Muito bem. E até esses tops vendedores, tudo isso aqui seriam maneiras de o que a gente já fez até agora, mas voltado para outros dados, tá? Uma outra coisa legal de eu mostrar para vocês é este visual aqui, que ele também é personalizado. Esse visual, gente, é Infographic Designer 1.9.7, tá bom? Vocês podem vir aqui e importar tranquilamente. Aí, o que é interessante aqui? Como ele vem em formato de barra, como que eu modifico esse carinha? Olha só, não é na parte de visualizações, na formatação, não é nesses 3 pontinhos, mas quando você coloca o mouse sobre o visual, tem um lapisinho, Edit Mark. Eu vou até abrir aqui. Pronto, agora sim. E eu consigo, olha só, vir aqui, shape. Eu posso definir um shape específico, e aqui eu estava falando de gênero, homem e mulher, então eu coloquei, defini ali o shape. E aí a gente consegue modificar alguns parâmetros aqui, tá? Qual a categoria, qual o dado que vai preencher essa minha forma. Eu posso eu venho aqui nessa correntezinha, e eu defino para as minhas variações dentro desse elemento, as minhas instâncias, né, vamos chamar assim, cabeça de programador, eu tenho male e female. Então, eu defino um formato para cada um. Esse tipo de visual personalizado, ele é bastante interessante porque ele quebra um pouco o gelo. Então, eu coloco aqui em proporção a barra, mas eu tenho esse carinha aqui que claramente eu passo a mensagem para o meu usuário. Perfeito? Tudo certo até agora? Acredito que sim, né? Tá bom. Muito bem. E aí, para a gente finalizar, o que é essa carinha aqui? É uma imagem que eu importei. Se a gente ver aqui, inserir imagens aqui, e eu se não tiver no GitHub, eu vou adicioná-la depois, os ícones, tá? A imagem que eu quero colocar, eu seleciono ela aqui, e nessa imagem mesmo, eu tenho a opção de determinar uma ação. E eu coloco ali navegação por página e coloco a capa, que é o da opção para o meu usuário voltar para o início do relatório, tá bom? Muito bem, e esse carinha aqui que não quer calar, né? É uma imagem. O que eu fiz aqui? Como eu tinha criado esse fundo no Canva, eu peguei lá no Canva uma determinada forma, peguei o mesmo fundo, coloquei dentro dele, que é um frame, ok? Então, gente, esse menu, apesar de parecer complicado, é basicamente tudo que a gente fez até agora, né? Então, vamos analisar isso aqui. Olha só. Aqui a gente tem uma caixa de texto. Aqui embaixo, essa linhazinha que eu botei, a gente vê aqui em formas, tem essa linha. Então, eu coloquei só para a gente poder ter uma segmentação ali. Uma coisa mais visual, que a gente consiga colocar uma hierarquia dentro das informações que a gente está passando. Tá? Para deixar claro que é um menu interativo e que a gente pode realizar ali algumas segmentações que vão dar um resultado interessante. Isso aqui é o segmentador que a gente já mexeu. Eu tirei o fundo, eu tirei o título, enfim, a gente consegue aí verificar que foram coisas que a gente já fez. Filtro por categoria, mais uma caixa de texto, e aqui são os nossos queridos botões, que a gente já fez, tá? Então, esse botão aqui faz o quê, gente? Deixa eu clicar nele aqui melhor. Por que acontece? Na verdade, isso aqui não é um botão, não. Perdão. Isso aqui é um visual personalizado chamado Chiclete Slicer. Eu acho que eu falei certo. Chiclete Slicer. Então, esse carinha aqui, se você não puder baixar ele, você pode usar o segmentador, que ele também tem a opção de definir blocos, tá? Então, a gente tem como fazer isso também com o próprio segmentador do Power BI, que é esse carinha aqui, tá bom? Então, mais do mesmo, só que botando outras informações. E aí, a gente consegue definindo, por exemplo, aqui por categoria. Tá? Então, ao invés de definir a data como o valor da minha segmentação, eu defino a categoria, que é a categoria aqui dos meus campos, ok? 5, gente, faltam 5 likes que o René tá falando aqui. Oh, meu Deus, tá quase. Muito bem, mas eu não vou ter dancinha não, viu? Renan, não vou ter dancinha. Mas enfim, aqui, o que eu achei legal de colocar? É um outro botão, só que aí entra aquele artifício de indicadores, tá? Que a gente consegue mostrar de uma outra forma o mesmo conjunto de dados. Muito bem, então o que eu fiz aqui? Eu recolhi o menu, que é simplesmente nesse processo que vocês viram os indicadores, eu venho aqui na seleção
E eu agrupei, tá, pessoal? Então, deixa eu até clicar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu achar ele aqui. E percebam que nos grupos, eu vou. Esse aqui eu acabei esquecendo. Ah, não, tá título, tá certo. Eu vou definindo ali para que eu não me perca depois, tá? Então, cadê? Menu principal. Então, olha só. Todos os elementos deste menu estão no mesmo grupo. E aí eu consigo, olha só, facilmente mostrar e não mostrar. E a gente usa os indicadores para fazer isso. O mesmo processo que a gente fez com o gráfico. Perfeito? E aí, por que eu criei um botão de visão de seios em barras? Porque olhando para cá, o que eu tenho? Se eu segmentar os meus dados e mostrar pouca informação, alguns meses, eu consigo utilizar um gráfico em barras tranquilamente. Então, eu utilizo ali uma estrutura condicional para definir um tom de cores em que ele mostra o crescimento gradual dessa minha receita. E. Essa dancinha não. E aqui eu coloco uma legenda definindo o que está relacionado a essa minha graduação de cores, tá bom? E aqui também a linha média. E eu consigo definir os rótulos aqui para que fique algo mais, olha, é essa informação que eu quero te passar. Perfeito? E detalhamento, o que é esse detalhamento? É uma navegação por página. Quando eu clico em detalhamento, eu venho para cá. Só que eu não botei a volta. Vocês podem fazer isso. Botãozinho, voltar a navegação por página, ele volta aqui para seios. Perfeito? Muito bem, vamos ver aqui mais algumas coisas interessantes. Esses dois ícones aqui são do Power BI. Então, se eu vier aqui em botões, olha só, eu tenho informações e ajuda, tá? Eu não sei se defini alguma ação para eles, eu acho que não defini. Mas aqui, o que eu poderia colocar? Se o seu cliente ele tem a necessidade de verificar um FAQ, você coloca ali a URL, porque a gente tem essa opção. Quando eu defino aqui a ação, eu posso vir aqui e botar o URL da web. Por exemplo, a formação de Power BI, da DIO, tá? Se eu, aqui pergunta, se eu vier info, alguma coisa interessante relacionada. Enfim, tem essas questões. Essa borrachinha é um ícone, e esse ícone eu acabei associando o botão. Quando eu clico nele, ele vai apagar todas as formatações. Ele volta para o meu estado original. Então, o que eu gravei nesse indicador? O estado original do meu relatório. Perfeito? Muito bem, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. É isso. Então, como eu agrupei tudo, o que eu coloco de ação para esse botão? Um indicador em que o meu menu lateral aparece. E para essa voltinha aqui, o que eu coloco de ação? O indicador onde não aparece o meu menu. Simplesmente isso, gente. Então, vocês percebam, tudo que eu falei aqui, até agora que eu montei com vocês diferentes visuais, é o mesmo, são os mesmos recursos sendo utilizados de maneiras diferentes. Não tem dancinha, gente. Nem vem. Não tem. Muito bem, pessoal. Eu acredito que eu passei tudo que eu tinha para falar com vocês com relação a esse relatório. Infelizmente, realmente, com o tempo, é difícil a gente fazer do zero tudo isso aqui, porque é trabalhoso, né? Tem algumas coisinhas que não são difíceis. Vocês percebam que não é difícil, né? Mas leva um tempinho, tá? Então é isso.